Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Eu sou a Ariane Freitas, Love Maltini. Eu sou o Vitor Trindade. E eu sou o Francisco Junqueira. Nós estamos exaustos. Mais uma semana reclamando na orelhinha de vocês. A gente tá exausto mesmo. Gente, a gente vê esses dias um feedback, a gente deixa vocês tristes. Melancólicos foi a palavra. Vocês pensam que a gente não tá vendo, mas a gente tá vendo o que vocês estão falando da gente por aí, lê tudo, tá? a gente vê tudo. Eu amei, porque melancolia é a minha trademark desde sempre. Se você procurar lá na minha página, as pessoas falam. Todas as coisas que eu produzo geram melancolia. Eu não imagino que possa ser diferente. Eu fiz um raio-x outro dia, tava sem fígado, mas tinha melancolia. Ai, que horror. Nós estamos nas redes sociais, tá? Twitter e Facebook são ExaustosPod. Entra lá, no nosso Facebook tem um grupo também muito legal, chama Exaustos, em que você pode interagir com os outros exausters. E exaustinhos, na verdade, eu acho mais legal que exausters. Com os outros exaustinhos. E conversar com a gente também diretamente. Além disso, temos o Instagram, que é @estamosexaustos. Temos um e-mail para você mandar mensagem pra gente, porque toda última segunda-feira do mês a gente faz o abraço coletivo. Então, manda e-mail para estamostodosexaustos@gmail.com com o seu dilema, com a sua dúvida, com a sua história. E a gente compartilha aqui e tenta te ajudar. E temos uma newsletter que toda semana chega na sua caixa de entrada com os links que do que a gente indicou aqui na semana e um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia, coisas que a gente não falou por aqui. É isso. É isso. Sobre o que falaremos hoje? Antes disso eu queria falar uma coisa. Pode falar. Eu fui na festa de 5 anos do Wanda, lá no VHS. E, gente, encontrei muita gente que escuta Exaustos. Gente, obrigada por me abraçar, por mandar beijo. Eu fiquei toda hora, eu ficava pensando, queria que os meninos estivessem aqui, porque vocês foram tão carinhosos e é muito bom receber essa interação, sabe, pessoalmente, ver que existem pessoas de verdade, tipo, não são só os numerozinhos que aparecem ali. E continuem piramidando a gente, porque vai que a gente chega nos ouvidos de Araci Balabania e a gente finalmente vai poder falar sobre chá e bolachas. Esse vai ser o episódio que, infelizmente, eu não vou poder participar, embora seja... Você sabe que eu conheço a Araci Balabania? Sério? Sim, porque quando eu participei do Criança Esperança, ela tava do meu lado, foi tipo... Aí ficou as duas conversando, né? A gente atendia os telefonemas, aí parava e conversava. Que aleatório. Rolê aleatório. Ariane Freitas e Araci Balabania atendendo telefonemas. Grandes momentos da história da minha vida. Telemarketing aleatório. É que eu gosto muito da Araci Balabania. E da Rosa Maria Murtinho. E da Natália Timber. Eu não sei quem é a primeira e a última. E eu não sabia qual que era a segunda até vocês me mostrarem quem é. Eu não sou uma pessoa versada em Opera um atores. milagre na vida do Vitor, senhor. Vou mostrar todas pra você também. Agora você pediu pro Francisco, agora você aguenta. Ai, Adoro o vídeo dessas velhas. Estamos aqui mais uma vez pra endereçar nossos problemas. Vamos falar de alguma coisa que a gente sempre menciona aqui, mas nunca tinha parado pra se aprofundar. Escolhemos falar hoje sobre autossabotagem. A gente é perito, inclusive. Autossabotagem. Eu vou começar com definição, porque, né, é sempre bom a gente chegar botando um parâmetro por onde a gente pode seguir. Eu tô enrolando porque a aba que eu tinha colocado a definição sumiu e eu não sei qual é. Será que você não criou uma página nova de navegador sem querer? Não. É que eu abri várias abas. Filha da puta. O scroll não tá funcionando. Gente, vocês estão vendo como é importante piramidar o exausto? Por favor, ajuda a gente. Gente. A gente não pede dinheiro, mas a gente pede divulgação. A gente pede dignidade. Agora, a gente nunca pede, na verdade, mas acho que a gente tá precisando pedir. Dinheiro? Vamos aproveitar esse momento. Compartilhem com seus amigos. Chama um amigo. Desafio pra vocês aí. Pega aquele amigo que não escuta podcast ainda e apresenta Exaustos pra ele. Escolhe seu episódio favorito, nosso, e fala assim, olha, escuta isso aqui. Desafio, hein? E pede desculpa. Eu quero que vocês façam isso essa semana e aí marquem a gente. A gente não tinha militado contra o desculpa qualquer coisa? É verdade, eu sou uma farsa. Eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude. O próximo episódio, fraude, né? Na verdade, já é o de hoje, no caso. Vamos passar por essa seara, mas chegamos aqui à definição, né? Autossabotagem é quando criamos obstáculos e Vitor, pode cortar, por favor? Corto. Porque minha fama de Murloc tá cada vez mais... Eu tô virando um Murloc cada dia que passa. Vamos lá.
Autossabotagem é quando criamos obstáculos e empecilhos de forma consciente ou inconsciente que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos. Exatamente, né? E ela vem com... Primeiro como se fosse um aviso, né? Isso não é pra você. Uma censura, né? A gente já começa uma coisa, a gente não tenta. A gente chegou a comentar disso até acho que semana passada. Porque a mente, ela censura a nossa possibilidade de exercer alguma coisa, sempre partindo da premissa que não é pra você, não vai rolar, você não consegue, não faça. Exatamente. E eu acho que é uma questão que é uma insegurança que ela vem disfarçada de segurança. Por quê? A gente não arrisca, porque no não arriscar, a única coisa que a gente acha que vai ter certeza é que não vai ter a parte ruim, não vai ter a falha. Eu acho que não gera só nessa parte, tipo assim, de objetivos. Gera sobre, tipo assim, você também sabotar a sua própria rotina. Pelo menos a minha perspectiva particular de autossabotagem é eu, tipo, fazendo coisas que eu sei que eu vou, tipo, o Vitor do futuro vai ter que lidar. E aí eu sempre deixo... Exatamente, eu vejo... isso aqui tá dando problema, o Vitor do futuro resolve. Coisas que eu poderia ter resolvido agora. A procrastinação, ela tá bem aliada na Acho que é o primeiro passo da autossabotagem. A gente começa a adiar as coisas, tipo, depois eu resolvo isso, depois eu lido com isso. Ou porque a gente não quer lidar, porque a gente tem preguiça, ou porque a gente tá inseguro e não quer lidar com a consequência daquilo. Ou por pura preguiça mesmo. Ou a gente tem aquela coisa do ser humano, né? Que é um poder mágico do ser humano, que é o poder de convencer-se, né? Que aqui isso não vai dar nada, se eu fingir que não aconteceu, não aconteceu. E fica aquela coisa, né? E fica ali aquele elefante branco na sala e a gente continua passando por ele, desviando dele, como se ele não existisse. E isso atrapalha muito a nossa vida, porque por mais que a gente, não, isso aí eu resolvo depois, e a gente age como se alguma coisa não estivesse acontecendo, ela tá ali. E ela é uma âncorazinha. Total. Nossa. Então, assim, se você não leva o problema com você, conforme você vai caminhando, ele tá, digamos assim, amarrado numa corda e você tá indo e ele tá te puxando pra trás. Uhum. Sabe? Quando você não puxar a corda, quando você não lidar com ele pra poder cortar a corda, ele vai estar ali. E a gente faz isso em várias situações da vida, várias áreas da vida. Em qual área da vida vocês acham que vocês se sabotam mais? Profissional, com certeza. Porque a gente fala bastante disso aqui, fica com aquela coisa de o que eu faço de repente não é tão original, de repente não é tão bom, qualquer pessoa pode fazer. Eu não percebo que não. A gente é muito bom nas coisas que nós fazemos. E a gente começa a criar essas coisas e a gente não quer mostrar o trabalho, por exemplo. A gente discute isso direto. Porque fica aquela coisa... Tanto é a dificuldade de receber elogio quando, assim, por alguma coisa no trabalho, né? Quando vem elogiar algum texto, a primeira coisa que a minha cabeça fala... mas você sabe que não foi tão difícil assim escrever, sabe? Você já começa a criar essas sementinhas dentro de... Cara... E eu sempre falo que uma coisa, né? A gente tem facilidade em fazer algumas coisas, tem habilidades, tanto natas quanto que a gente aperfeiçoou ao longo da vida, que eu acredito que essas duas coisas andam juntas, e a gente não tem noção do valor que elas têm. Porque para nós é fácil, entre aspas. Uhum. Então a gente se sente impostor, porque a gente fala assim, isso é qualquer bosta, olha só, faça essas coisas assim. E enquanto outra pessoa seria incapaz de fazer aquela mesma coisa que a gente tá fazendo. E eu acho que a gente percebe isso quando a gente tem contato. Isso pode até soar um pouco arrogante, mas quando a gente vê alguém que chegou lá, que nós não achamos tão bom. Que a gente acha que é de fato mediano, e a gente percebe que nós só não estamos lá também porque essa pessoa, que por mais que ela seja relativamente mediana, ela teve uma coisa que nós não tivemos. Ela teve a coragem de ir adiante. É o impulso. Ela teve um impulso. E a autossabotagem é justamente a gente não nadar, né? A gente fica parado e não vai. Só boia. Só fica lá esperando a maré levar. Tipo, qual é a sua área principal de autossabotagem, Vitor? A minha é a rotina. A rotina, tipo assim, eu tenho um horário pra acordar. Se eu não dormir cedo, eu não vou conseguir acordar naquele horário. Mas, tipo assim, ou eu consigo e fico o dia inteiro uma merda. Walking Dead. E aí, o que eu faço? Chega no final do dia, eu vou ficar jogando um pouquinho até mais tarde. Só que aí eu penso, mas eu poderia ter... Eu preciso acordar cedo amanhã, porque eu tenho X coisas pra fazer. Foda-se, o Vitor do futuro lida com isso. E aí eu vou deixando. E aí, quando chega o dia seguinte, o Vitor do futuro está odiando o Vitor do passado. Eu te acho tão disciplinado. Eu também. Tá.
É que eu acho que a gente é meio caos, energia do caos, eu e você. É, um pouquinho. E aí qualquer mínimo de organização pra nós é tipo, nossa. Uou. Porque eu tenho essa questão do horário também, e aí o que acontece? Eu também preciso dormir necessariamente numa hora X para eu poder acordar na hora que eu me proponho para conseguir fazer as coisas. E eu vou criando coisas na minha cabeça do tipo, tô atrasado para dormir em 1 hora, não tem problema. Eu coloco o relógio aqui para despertar, sei lá, meia hora depois, e isso vai compensar, e não compensa, a gente acorda uma merda. Nossa, Não. não, gente, eu sou muito ansiosa pra isso. Eu começo a passar mal antes de dormir, porque eu penso assim, não vou acordar, não vou dormir o suficiente, não vou conseguir acordar. E aí eu acordo mais cedo do que eu deveria, porque a minha cabeça ela não desliga. Ela fica toda hora preocupada, com medo de eu não conseguir acordar na hora. Toma um Dramin. Meu amigo, eu tomo remédios fortes, não é isso, é problemas. Então esse negócio de horário pra mim eu me saboto menos. Tipo, eu tenho mais... Qual é a palavra? Eu sou mais assertiva nisso, porque senão eu fico doida. Mas você tocou num ponto aqui. A ansiedade, ela é combustível da autossabotagem, mas com violência. Essa questão do sono, por conta de ansiedade, eu sinto sono, mas eu não durmo por conta da ansiedade. E é desesperador, que eu falo, caralho, eu estou com sono, eu estou propenso a dormir, eu não estou dormindo porque a minha cabeça, ela tá com... Sabe aquela sensação de luz acesa? E a gente não consegue... Aí quando dá esse primeiro pensamento, a gente entra no loop, Isso, né? aí vai. Quando a gente viu, a gente já pensou em tanta coisa que não faz nem sentido. Cara, eu tenho uma maluquice muito grande quando eu tô ansioso, que eu começo a pensar assim, quando que eu começo a dormir? Provavelmente a minha cabeça tem que estar desligada. Agora ela não vai desligar mesmo, porque eu tô aqui pensando... em quando ela vai desligar. E ela só não é uma coisa, cabeça desliga. Seria ótimo se fosse isso. Nossa, Tem um sonho. interruptorzinho assim, você aperta. Nossa, isso seria um sonho total. Entrar no modo descanso, né? Ou entrar numa Sleep mode. cápsula, sabe? Cara, tem uma outra autossabotagem que eu lembrei que eu acho que é mais forte que essa do meio de horário. É saúde financeira. Mano, eu sou um bosta com dinheiro. Sim. Eu chego, tipo assim, sei lá, tô com o meu VR lá. Aí eu olho no iFood. Hoje eu vou estourar. Hoje, sei lá, tá faltando, tipo, 10 dias pra acabar o mês. Eu tenho, sei lá, exatamente o valor dos 10 dias. Aí chega no final de semana, por que não comprar essa barca de sushi aqui por R$100? E aí você passa os últimos dias, tipo, levando marmita pro serviço, tipo, marmita fria. Mas isso do dinheiro, como que a autossabotagem ela faz na nossa cabeça? A gente começa porque a gente vê o problema. O problema Sim. é que, só que o problema maior são as soluções que nós inventamos temporariamente para nos convencer de que não vai lesar se nós gastarmos o dinheiro. Se autossabotar é muito isso de criar justificativas para aquilo que você está fazendo. Vou gastar R$100 numa barca de sushi, em 2 porque garrafas de vodka. Mimo. Porque eu mereço, porque o meu dia foi como se eu fosse a única pessoa do mundo que tá cansada pra caralho na sexta e merece um mimo. Ou, não, mas de repente eu vou conseguir esse dinheiro de jeito X. Mas, deixa eu te corrigir aí. A gente merece um mimo. Quando a gente passou do limite, a gente trabalhou demais. Mas a gente tem que pensar sempre como esse mimo vai nos afetar. Tipo assim, é um mimo que está dentro da nossa realidade. Não vai nos atrapalhar depois. Isso quando me acontece, eu me sinto lá no refeitório lá do escritório, comendo aquela marmita fria, com vários Vítors do lado, assim, ó, batendo palma pra mim, assim, ó, parabéns. Você é um gênio, cara. Valeu a pena aquela barca de sushi? Não valeu, né? Ainda no teu caso, deve ter sido pior, que você tem Crohn. Então. Nossa, triste. Vocês já falaram de profissional, então eu vou falar de relacionamento. Embora profissional seja uma coisa que me afeta muito, principalmente nesse sentido de, tipo, não achar que eu faço bom o suficiente, que a gente fala aqui toda semana, vocês já sabem. Mas eu acho que minha autossabotagem que mais me assusta, assim, que mais me espanta, porque é muito clara, é em relação a relações interpessoais. A gente pode falar relacionamento, mas não pensa só em romântico. Porque eu acho que acontece muito com amizades também. E é aquela coisa de achar que eu tô no lugar errado, que as pessoas estão me dando atenção por pena, que eu não mereço a amizade ou o amor das pessoas. Então eu tenho medo de interagir, aí eu fico me segurando para interagir. Só que aí eu não interajo, a pessoa não interage, eu fico assim, a pessoa não gosta tanto de mim assim, porque ela não interage comigo. E aí começa a criar várias paranoias, tipo assim, às vezes não existe treta nenhuma. A treta nasceu, cresceu e se multiplicou dentro da minha cabeça apenas. Porque a bola de neve você começa a noiar que as pessoas estão esquisitas com você. E aí a sua reação é ficar esquisita com as pessoas. Aí as pessoas de fato ficam esquisitas com você, e daqui a pouco tem uma esquisitice geral.
E ninguém entende mais nada. Ninguém entende mais nada. E essa insegurança é muito foda mesmo, porque a gente sente que a gente perturba, né? Sim, demais. A gente fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu não pertenço... Aí, nossa, velho, eu nem vou entrar em detalhes. As pessoas estariam melhores se eu não estivesse aqui. Eu tenho demais essas coisas também. Nossa, Ari, é bem que a gente tem um outro mesmo. E eu vou me isolando, eu me isolo muito, assim. E é muito difícil, porque não tem ninguém... Não importa o que alguém fale, não importa se alguém vier e falar, você tá viajando. Porque às vezes eu penso assim, eu tô viajando, mas eu não consigo controlar esse pensamento. Ele me segura, me impede de fazer várias coisas. E isso em qualquer tipo de relacionamento. Aí a gente vai pro relacionamento romântico, que normalmente eu entro na noia do, putz, eu não mereço essa pessoa. Isso não é real, não é possível ele gostar de mim assim. Vai dar errado. Primeiro, nem começou e eu já tô pensando que vai dar errado. Vai achar outra pessoa. Vai acontecer isso, isso e isso. E aí acontece o quê? Exatamente isso, isso e isso. E eu fico, tá vendo? Eu sempre tive razão. Mas na verdade, eu ia falar, a gente chama, mas eu acho muito brega e horrível quem fala assim, nossa, você chamou essa situação. Você ficou pedindo pra ela acontecer. Não, é porque a gente tem percepções, obviamente, das possibilidades. E eu acho que a gente acaba induzindo as pessoas a um caminho ou outro. Quando a gente coloca as coisas na cabeça delas também. Eu acho que não, porque eu funciono da forma oposta e sempre dá errado. Então, mas, gente, então tudo bem. Não, mas mas dá errado exatamente do jeito que você imaginou que daria? Não, porque eu não imaginei. Exatamente, é isso que eu tô falando. Mas o fato de dar exatamente igual é porque você colocou isso na sua cabeça e na cabeça do outro você planta também. A autossabotagem, ela tem uma retórica muito convincente. Porque como ela parte de medos nossos, ela dialoga com coisas que a gente de fato sente. Então, as justificativas que nós criamos na nossa cabeça, elas são muito convincentes para nós, porque elas dialogam com coisas muito íntimas. Então, por exemplo, fulano certamente vai achar alguém mais bonito que eu, uma insegurança que eu tenho. Mas vai mesmo, tem muita gente bonita no mundo. O fato dele achar alguém mais bonito que você não quer dizer que ele vai te deixar por Exatamente, entendeu? Porque o que acontece? Só que na minha cabeça, não vai... O primeiro movimento não é racionalizar isso. Sim. Quando você para racionalizar, normalmente já aconteceu alguma merda, ou a situação sei lá, teve algum trauma, ou você conseguiu verbalizar isso com alguém e alguém pode, sei lá... Você sabe que às vezes nem é tarde demais. Eu tenho essa questão de racionalizar demais e mesmo assim continuar me sabotando, porque é tão forte o pensamento sabotador, a paranoia, que eu sei que o que eu tô pensando não faz sentido, mas eu não consigo deixar de pensar e me preocupar por conta disso. Mas sabe o que acontece? A gente fica nessa noia e a gente fica querendo se defender. Porque a gente fica na iminência de um ataque a qualquer instante. Então, meu coração, meus sentimentos vão ser atacados a qualquer momento. Aí você começa a construir esses muros. Então, eu preciso defender os muros, Aí você vai criando essas barreiras. E a outra pessoa, a princípio, ela tá achando que tá tudo bem, ela não entende. Porque a gente fica estranho pra cacete. A gente fica muito estranho. Porque é lógico que você fica estranho. Você tá achando que você vai ser atacado. O mínimo que você vai estar é defensivo. E a pessoa não entende. E não dá pra culpar a pessoa também, às vezes, achar que a gente é um bando de maluco. Porque às vezes a gente se comporta como um maluco. Daqui a pouco passa uma semana, passa um mês, a gente, sei lá, revisita a conversa, a gente fica pensando, caralho... Como eu sou maluco. Como eu exagerei. Eu teria hoje resolvido essa situação completamente diferente. Na hora, assim, ninguém pensa nisso. Na hora é um barata voa do caramba. Uhum. Acabou a racionalidade total, assim. E você vai entrando, como a Ari falou, numa bola de neve de sentimentos. E é insegurança, e é medo. Mas eu tenho que me proteger. Mas eu gosto da pessoa. Eu escrevendo o meu próximo livro vai chamar Para Todos os Garotos que Já Noiei. Perdão pelo vacilo. Eu sempre penso em 2016. 2016 foi o ano de fazer essas coisas na minha vida. E eu lembro de algumas histórias em 2016. Eu falo, gente, eu jamais faria isso hoje. Tipo, que é, sei lá, depois que você adquire um pouco de domínio da tua autoestima, um pouco de domínio das situações da tua vida. E eu vejo... Beleza, teve muita gente babaca na minha vida em 2016. Mas muitas situações eu permiti que acontecessem. E muitas situações, na minha cabeça, eram muito maiores do que elas realmente eram. Eu vejo uma situação que eu não sei se é uma autossabotagem, porque na época eu não via como autossabotagem. Mas quando eu tava no relacionamento, eu meio que alimentava uns comportamentos ruins, umas dinâmicas de comportamento ruim do relacionamento. Tipo, a minha ex não gostava que eu, sei lá, que eu entrasse em site pornô. Eu acho que eu cheguei a contar. Contou. Eu não sei se eu cortei ou se eu editei, mas... E aí, eu ficava me sentindo culpado
por conta disso. Sendo que, tipo assim, não era nem pra pessoa mexer nas minhas coisas. Não era nem pra, tipo, ela ter acesso, senha de Facebook, essas coisas. E aí, tipo, você fica se policiando por um comportamento que é zoado. Ou seja, tipo, eu tava auto-sabotando meu próprio relacionamento. Porque, tipo, o certo seria a pessoa ter conhecimento de limite. E aí, tipo, eu abri a mão desse limite. Vai, faz o que você quiser. A gente faz essas concessões muito doidas, né? Porque a gente não percebe que algumas coisas, elas podem e devem ser flexíveis. Outras coisas, elas precisam ser um pouco mais rígidas, mais sólidas. Como o caso de intimidade ou privacidade dentro de um relacionamento. Só que nesse medo de, vou ficar sozinho, vou perder esse relacionamento, não vou achar alguém como essa pessoa, são as sementes do relacionamento abusivo, pra falar a verdade, a gente, sim, a gente sabota as nossas possibilidades e a gente vai fazendo essas concessões meio malucas. Mas eu acho que nem precisa entrar em relacionamento abusivo, porque a gente faz isso em relacionamentos que de certa, não vou falar saudáveis, relacionamentos normais, porque saudável nem sempre, né? Se tem uma situação dessa, não é muito saudável, mas é normal. Mas a gente faz isso, a gente cria desculpas para as coisas. Por que a gente cria essas desculpas? Porque a gente tem medo de tomar decisão. Então, ou a gente não sabe o que fazer, ou a gente cria uma justificativa para uma coisa que a gente sabe que é errada, porque a gente quer manter aquela pessoa ali na nossa vida, mesmo sabendo que não tá fazendo bem. E aí, assim, eu quero manter a pessoa na vida. Existe um caminho, que é conversar e lidar com o problema, né? Não, você quer manter a pessoa na vida e quer deixar do jeito que tá, mesmo sabendo que não faz bem. Então, são essas coisas, assim, que é inevitável, né? A gente transforma. Em qualquer aspecto, em qualquer área da vida, em algum momento, você vai fazer isso. E a gente faz um cavalo de batalha sem necessidade. Eu tive uma situação essa semana que foi quinta-feira agora. As coisas no trabalho estavam transcorrendo de maneira X e em determinado momento da tarde, tudo começou a acontecer e não necessariamente coisas boas. Eu entrei em pânico. E eu nunca tinha passado por aquilo até então no trabalho. E as pessoas, elas tomaram um susto porque eu travei mesmo. E eu não estava percebendo que era muito fácil de resolver, tanto que quando eu saí dessa situação de pânico de, meu Deus, acabou o mundo, desabou, eu resolvi a situação muito tranquilamente, eu resolvi em 1 hora. Na minha cabeça tinha acabado definitivamente, na minha cabeça eu falei, pronto, eu fudi tudo aqui, entendeu? Por não ter lido um e-mail. E a minha chefe tava sacando o que estava acontecendo, e depois a minha chefe foi conversar comigo no dia seguinte, e eu expliquei, falei, olha, eu tava completamente travado, eu não sei o que a minha cabeça fez. E ela, não, resolveu, não sei o que. Tipo, e a conversa foi justamente sobre a dimensão que a gente, nessa situação, a gente dá para algumas situações. Uma dimensão que não necessariamente é real. A gente cria a gente intensifica as coisas e de novo, né? Eu preciso me defender, tô exposto, fudeu, a culpa é minha. A gente começa já a criar todas as situações possíveis, antecipar, porque a ansiedade vem com força. Sim. Né? A ansiedade, ela vem com todos os dedos na tua cara, porque é você, como se você estivesse nu na frente de todo mundo, sabe? Com as vergonhas expostas. Eu fico imaginando, já me passou algumas vezes, mas eu acho que já ouvi relatos das pessoas dessa mesma coisa. Tipo, por exemplo, sei lá, você conseguiu marcar um date com a pessoa que você curte. E aí você fica criando desculpas pra não sair, porque você acha que, tipo... Vai desencantar. Vai desencantar. Enquanto tá ali no WhatsApp, tá tudo muito gostoso, e aí você fica... Aí vocês finalmente marcaram de sair, vamos sair. Aí chega na hora e fala, acho que eu não vou. Acho que eu vou desmarcar. Nossa, eu já fiz isso muitas vezes. A pessoa vai descobrir que eu sou feio, a pessoa vai descobrir que eu não sou tão legal. E não para só no date também. Existe muita coisa da gente começar a se envolver e pular fora do relacionamento quando começa a ficar sério. Tem gente que faz isso direto. Fica inventando desculpa pra si mesmo. Não vai funcionar por causa disso, daquilo. Não, eu tô com medo. A gente nunca vai falar, eu tô com medo. Mas a gente fala assim, começa a achar problemas na pessoa ou nas situações. E falar, não, isso aqui não é compatível comigo. Não vai dar certo, vou cortar agora. Ou a pessoa, tá se envolvendo demais, eu não quero me envolver, vou cortar aqui. Esse tipo de pensamento é a gestação da respostinha do... Não é com você, é comigo. O problema não é você, gente, sou eu. Você sabe qual que é o grande problema? É que o problema é com a gente mesmo. Sim. Tem aquela pessoa, eu também já conheci muita gente assim. A pessoa, ela entra na noia de que você vai terminar com ela. Aí ela termina antes. Sim. E termina gostando. E você não entende. Gente, mas eu não... Mas tava tudo bem. Mas eu prefiro que termine. Porque quando eu acho que ninguém que entra na noia que a outra pessoa vai terminar tá num relacionamento que tá tudo bem. É. Entendeu? Tá fazendo mal de alguma forma. Tem alguma coisa errada.
E aí, é óbvio que as pessoas têm que saber dialogar, né? Tem que puxar uma conversa, tentar entender o que tá acontecendo. Não pode se precipitar e terminar, porque senão fica aquelas coisas que também não acho saudável, que é tipo, termina e daqui 15 dias você já tá casado de novo, e daqui 6 meses já tá, mas ele vai terminar. E que é uma coisa que eu vejo muito acontecer no meu círculo de amizades, de tipo, não tá tudo bem no relacionamento, tô achando que a gente vai terminar, não sei o quê. Aí você fala assim, termina. Eu sou a pessoa que fala termina, gente, desculpa. Eu sou assertiva no termina, inclusive. E aí a pessoa não termina. Porque, eu gosto muito, ele também gosta. Tá bom, então continua, mas conversa. Aí a pessoa vai lá e termina com ele. Aí você fica mal, porque o outro terminou. Quando, obviamente, um dos dois ia fazer isso. Já estava claro. Eu fico engolindo o meu eu avisei, porque eu sou amiga, tento não ser cuzona. Às vezes eu sou. E aí, 2 semanas depois, eu percebo que a pessoa tá um pouco afastada, eu vou ver por quê. É porque a pessoa voltou e não teve coragem de me contar. Não quis avisar, eu já passei muito por isso também. E aí eu ajo naturalmente, porque, enfim, escolha sua, né? Faça o que você quiser da sua vida. Não dá 15 dias, a pessoa já tá de novo com a mesma conversa. Tô achando que vai terminar. Tá não meio aprendeu estranho. nada. Aí eu fico tipo assim... Ou na pior das situações, a pessoa vem... Vocês são gado demais. Ou a pessoa vem e fala horrores da pessoa com que ela está se relacionando, você compra, e daqui a pouco ela volta, ou daqui a pouco... E aí se afasta. E se afasta porque a outra pessoa... E além de tudo, esse povo fala mal da pessoa com você e ainda vai e conta pra pessoa tudo que você falou. Porque a gente fica com esse papel de conselheiro, a gente também tem que parar com isso. Porque não dê conselhos. Porque a gente isso que eu só falo, termina. A gente tá completamente na época em que a culpa é do mensageiro, então... Temos um episódio sobre isso, inclusive. Esse negócio de relacionamento, eu percebo que eu me auto-saboto quando eu tô conhecendo alguém, e aí eu quero me certificar, eu já falei isso aqui, de que a pessoa tem noção de que eu sou assim. Então eu começo a elencar primeiro os meus defeitos, assim. Tipo, é muito irracional. Pera, mas você percebeu que eu sou assim? Aí eu falo, gente, por que eu tô fazendo isso? Evidentemente que a pessoa vai me achar um completo maluco se eu continuar fazendo isso. Parar com isso, sabe? E é muito assim, é muita insegurança, porque isso tá, assim, dialogando com essa insegurança que eu tenho, pra na minha cabeça eu ter essa certeza. Só que é muito abstrato, sabe? A gente não tem certeza de nada. Daqui a pouco eu posso começar... A gente se apaixona loucamente e a pessoa morre. Né? Entendeu? Então não tem como controlar isso. Então essa certeza que a gente quer ter para apaziguar essa insegurança, a gente não percebe que ela não é nem material, ela não existe, ela é muito imaginária. Porque tudo na autossabotagem trabalha com questões muito ilusórias também, que a gente acha que é real. É você querer ter controle toda hora, porque a autossabotagem, assim, você vai se pôr numa situação que você não tem controle, que ela tá, tipo, suscetível a inúmeras variáveis, e você prefere não se expor a essas variáveis, que podem dar muito certo ou dar muito errado, você simplesmente omite e vai pelo lado de que não vai acontecer nada, que é o pior dos 2 mundos. A gente não percebe. Os 3 mundos. A gente não percebe que é o pior, sabe por quê? Porque na nossa cabeça posso não arriscar e ganhar uma coisa, assim, posso não arriscar e viver uma história, posso não arriscar e crescer na empresa, mas o meu aqui está garantido pelo menos. E a gente vai aceitando, assim, essa condição estagnada, e a gente vai parando, a gente não percebe, né, que a gente está inerte, que a gente está em completa inércia, porque a gente simplesmente não quer ir adiante, a gente tem medo, não é pra mim, eu não vou conseguir. Mas eu acho que, principalmente essa situação aí, você levando para o âmbito mais profissional, você sempre optar pelo seguro, você sempre ficar na sua, não vou escolher nenhum dos 2 lados, pode sim acarretar na situação pior, porque, tipo, você é um cara que não arrisca, você é um cara que não progride, você é um cara que, tipo, não tem... Beleza, você pode fazer uma merda ali, outra também, você vai aprender com isso. Se você não tenta... As pessoas do seu redor, principalmente, eu acho que no âmbito profissional é assim, você tá muito tempo fazendo a mesma coisa, você não mudou, você não progrediu, você não fez nada, você tá muito mais suscetível a realmente perder, ser mandado embora, X, do que você... Faz sentido. Agora, a gente não percebe, a gente tá nessa situação porque a gente acha que está seguro. É aquele exemplo que eu dei faz muito tempo, que de você estar numa reunião, existe um desafio, uma questão, e você sabe como resolver, só que você não fala porque você tem medo de levantar a mão e as pessoas vão todas olhar você, daqui a pouco uma outra pessoa fala algo que você pensou há muito tempo e ela ganha todos os louros e glórias e você fala, porra, por que eu não falei?
A gente tá falando de autossabotagem e isso remete muito, pelo menos pra mim e para as pessoas que conversaram comigo a respeito disso, a alguém que tem uma visão negativa. Então, a pessoa mais pessimista, mais baixo astral. Baixo astral, não gosto dessa expressão, mas enfim. A pessoa mais pessimista, mais fechada. Mas existem outras maneiras de autossabotagem. Existe o fingir que tá tudo bem, que a gente já mencionou. E nele entra a categoria da pessoa hiperotimista e que tá sempre festejando, que tá sempre muito feliz. E aí, enchendo a cara de cachaça, sempre em festa e tal. Que é uma pessoa que tá também fugindo da realidade. Sim. Então, eu falei enchendo a cara de cachaça pra falar de vícios, né? A gente acaba encontrando escapes, sei lá, em álcool, drogas, em séries de TV, sabe? Jogo. Em jogos. A gente encontra uma coisa pra colocar o nosso foco, algo que nos desconecte da realidade, que eu até falei em algum episódio que eu fazia isso com série. Pra gente não ter que lidar com o que tá acontecendo no momento. E tudo tá bem quando a gente tá vivendo aquilo, mas a gente acaba criando um problema pro longo prazo. Né? Às vezes até pro pequeno prazo. Que é, a gente tá fugindo. A vida tá acontecendo e a gente não tá tendo a escolha. E é uma coisa muito importante de se dizer aqui, porque autossabotagem também tem a ver com decisões. Não escolher também é uma escolha. Como é que é? Abster. Abster, você... Então, assim, certeza. Quando você resolve fingir que as coisas não estão acontecendo, você também tá escolhendo um caminho ali. Eu acho muito doido, assim, eu conheci uma menina recentemente que ela tava numa situação de desapego tão grande, de justamente ficar fugindo da realidade, que ela não percebeu que ela era uma pessoa muito inconsequente. Ela não tinha, assim, literalmente amor nenhum pela própria vida. Então ela contava umas histórias como se fossem super engraçadas, a gente até se divertia e ria. Mas parando pra pensar no conjunto, você fala, cara, essa pessoa, ela nem medo de morrer ela tem, porque o que ela tá contando é que ela pegou um carro, era nesse nível, de pegar um carro bêbada e subir o morro no Rio de Janeiro, sendo que nunca tinha ido. E vai contando histórias assim, de pegar um barco com um desconhecido. A quantidade de coisa que podia acontecer e na cabeça dela é normal. Aí eu falei, cara, essa é uma pessoa que ela tá no nível de... Good vibes. Autossabotagem virou autodestruição, na verdade. Não é nada good vibes. Quem sabe que é uma pessoa repleta de problemas, repleta de tristeza. Só que ela tava nesse convencimento, que a Ari falou, super otimista, e ela perdeu completamente qualquer apego com a possibilidade de perder a própria vida. Assim, Carpe diem total. Eu acho isso muito foda. Porque existem pessoas que têm transtornos psicológicos, né? E eu acho que quando é nesse nível, assim, tem muito a ver com isso. Tipo, quando eu comecei a fazer tratamento e tudo mais, e conversar com o médico e pesquisar sobre os episódios de mania, de depressão, eu percebi que muita coisa que eu fazia tinha a ver com o meu problema. Que até então, coisas que até então pra mim eram naturais, eram traços da personalidade. Mas que eu olhava e eu falava, é muito extremo mesmo. E que eu sei que não são coisas que acontecem o tempo inteiro. Então, como é um traço da minha personalidade, isso não é uma coisa que acontece sempre. E essa parte do otimismo é uma das características, por exemplo, quando você tá na mania, você fica tipo, nossa, sou o dono do mundo, eu posso fazer qualquer coisa. E a libido vai pra 100 e tipo, satisfazer os seus desejos é mais importante do que o que você vai fazer pra chegar lá, entendeu? Então você não tem essa questão de risco. É mesmo como se você tivesse, tipo, embriagado, de fato, assim, como se você tivesse usado drogas e você não consegue enxergar as consequências. Você só quer fazer o que você tem vontade e pronto. Então isso é muito foda também. Mas eu acho que foge um pouco da autossabotagem porque a gente não tem esse controle, tipo, não é uma escolha. Não é um escapismo, mas é, tipo, ligado a uma doença, tal. Tipo, você tá num estado e aí se você não controla... Tipo, chega a ser autossabotagem quando você sabe que você tem um problema, você não trata. Mas, em geral... Isso assim, falando como leigo, assim, perguntando mesmo. E gente que, sei lá, faz terapia, mas mente na terapia. Sabotagem, né? Tá se sabotando total. Porque a terapia não é pro psicólogo, é pra você. Se você não quer se abrir com ele, como é que ele vai tratar a raiz do problema? Mas eu acredito que o psicólogo sabe quando a pessoa tá mentindo, tá ligado? Tá, mas ele não sabe qual é a verdade. Então, O problema é esse. Ele não pode saber. Então, tipo, eu não sei. Psicólogos ouvintes. Quando isso acontece, eu acho que ele vai começar a trabalhar dentro dessa premissa. Tipo assim, eu sei que ele não está falando a verdade. Alguma coisa está acontecendo. E aí ele vai começar a abordar
mediante essa situação que ele tá lendo. Ele falou assim, ó, não sei se é verdade, eu tenho quase certeza que não é a verdade, então a gente tem que cavar esse motivo, não que ele tá me relatando, mas sim cavar o motivo por que ele está mentindo. Cara, eu conheci a história de um cara que ele era mentiroso compulsivo, isso de fato era mitomaníaco. Era clínico. E ele tava numa situação que ele era um cara casado no cartório e tudo, pro Estado ele é um homem casado, tava noivo de outra pessoa, ia casar na igreja e tudo, e qual que é a situação? Ele não pode casar de novo pelo simples fato dele já ser casado. Sim. A hora que for bater, e ele estava alimentando essa situação até o ponto em que ele desabafou com alguém. Todo mundo que ele desabafava a situação e falava a verdade, falei, olha, cara, isso assim vai terminar de um jeito muito óbvio. A hora que forem bater num cartório, vão descobrir que você é casado. Já é casado, não tem como você continuar alimentando. Na cabeça dele, ele havia sido desmascarado, então ele afastava todo mundo para quem ele contava. Não era o interesse não estava em resolver, porque tipo, a vida útil da relação dele com qualquer tipo de pessoa se resumia à validade a partir do momento que ele contava aquilo. Mas é muito doido, porque era um cara que não conseguia fazer terapia. Por que eu tô contando isso? Porque todo terapeuta que virasse para ele e dizia, isso não vai dar certo, ele ia embora. Então, é a pessoa que não quer ouvir a verdade. Ela tava procurando alguém que falasse... Eu não acho que é mais de querer, entendeu? É a pessoa problema. perdeu o controle. A pessoa tá completamente sem controle. É. Então, mas exatamente, o controle dela, a única forma dela encontrar o controle da situação inteira, ela é enfrentar a verdade. Que é tipo, mano, isso é óbvio que você vai dar merda. Mas acho que quando você tem esse problema, você já mentiu tanto que nem você sabe qual é a verdade. Você tá completamente perdido nas coisas que se você se convence, o ser humano, quando ele se convence... O que você classifica o mitomaníaco de uma pessoa que mente eventualmente é que oportunista. O mitomaníaco, o processo da mentira dele, ele começa a se convencer que aquilo é verdade. Então, a forma que ele mente é tão convincente porque na cabeça dele, aquilo é verdade. Isso é por isso doido, que, tipo, o mitomaníaco, ele é diferente de um... Isso é muito doido, porque não dá nem para estabelecer qualquer definição de caráter da pessoa. Mas é que tá, o mitomaníaco, ele tá mentindo pra terapeuta? Não, porque ele acredita naquilo, é verdade pra ele. Então, ele é doente. Ele tem uma patologia. Exatamente. Sim, é por isso que eu tô falando que é diferente quando você tem um transtorno de quando você tá se sabotando. É claro que são comportamentos que nos sabotam, mas, de certa forma, buscar o tratamento é o primeiro passo. Inclusive, isso é um dos passos pra gente resolver a autossabotagem, né? Tá em dia, se conhecer, saber que se você tem algum problema que tá te levando a isso, não pra usar como justificativa, tá? Tipo, não, mas é que eu tenho isso aqui, então a vida... Porque isso é se autossabotar. Isso é uma muleta. Exatamente. Você vai usar isso de muleta. É porque é ir tratar mesmo, tipo, fazer a terapia, fazer tratamento com psiquiatra se necessário e passar por cima disso, saber sobrepor. O que a gente falando é muito simples, mas na prática é difícil pra caramba. Sabe? Em 2016, esse ano fatídico, eu tava num ápice de insegurança tão grande com o meu corpo que eu não percebia que, por exemplo, em dias de calor eu saía de moletom de casa. E pra mim era uma coisa já que tava normal. Porque o que irracionalmente eu tava fazendo? Escondendo o meu corpo, porque sério, eu tava numa noia inacreditável. Até que chegou uma hora que meu terapeuta virou pra mim e falou, por que você não vem com uma camiseta só? E aquilo foi eu falei, nossa, mas por que ele tá perguntando isso pra mim? Tipo, não, tá normal. Francisco, tá 29 graus lá fora. Por que você tá de moletom? Aliás, por que você tá sempre de moletom, assim? E eu comecei a ir com esse negócio de se conhecer. Porque a autossabotagem é que nem o processo de exorcismo do demônio. Você tem que saber o nome do demônio pra conseguir se livrar dele. Eu comecei a ver, caralho, eu fico de moletom porque na minha cabeça eu tô mais escondido. As pessoas, elas vão ter mais dificuldades em me descobrir. Aí chegou uma hora que meu terapeuta virou pra mim e falou, cara, você tem 1,88 m de altura. Não existe possibilidade de você se esconder, entendeu? As pessoas, elas olham uma pessoa de 1,88 m. E aí você acha que tá se escondendo numa situação dessa. Elas não estão te julgando, elas só estão tendo o olhar atraído. Não, você vai estar sendo um elemento fora do conjunto. Tipo, tá quente pra caralho, você tá de blusa, as pessoas vão olhar e falar, retardado ali. E não era só isso. Eu deixava o cabelo enorme na cara, porque não podia mostrar. Tudo que eu eu peguei essa fase. Tudo que eu podia fazer pra esconder o meu rosto e o meu corpo, e na minha cabeça era só um processo normal.
Na minha cabeça era natural sair de moletom, sei lá, num dia quente. Eu, de fato, hoje lembrando, minha mãe achava esquisito pra caramba, as pessoas ao redor achavam estranho. E eu acho muito engraçado, as fotos que eu tenho desse ano são todas, eu tô com roupas muito pesadas. Entendeu? E a demora que foi. Hoje eu, sei lá, eu tô de bermuda, assim, cara, eu não conseguia. Uma berma. Uma berma. Uma berma. Uma chineleira. E a gente vai criando esses empecilhos e, assim, na nossa vida, e isso atrasa demais a nossa. Porque quem que eu podia ter conhecido? Quem mais eu podia ter conhecido em 2016 que eu não conheci porque eu tava numa noia de me esconder, por exemplo. E qual foi o seu mecanismo pra fugir disso? Pra enfrentar isso? Fugir não, porque fugir é sabotar. Foi criar mais caminhos onde eu conseguisse encontrar uma autoestima um pouquinho mais saudável, porque a minha tava respirando por aparelhos já, entendeu? Tentar ressuscitar, assim, procurar na autoestima, porque é uma coisa que assim, eu não tinha de fato, assim, eu tava em coma lá, coitada, nem sabia o que existia da minha autoestima. Tentar voltar a dialogar com a minha autoestima, eu falei, olha, existe a possibilidade de você ser bonito assim, você tem que começar a fazer as pazes com isso. Não é todo mundo que vai te achar bonito, e não é todo mundo que vai te achar bacana, não é todo mundo que vai te achar legal. Você não vai agradar todo mundo, você tem que fazer as pazes com essa possibilidade. É engraçado pra não dizer uma merda, como tudo volta pra autoestima. Tudo. Né? Mas é verdade, porque a gente trabalha muito o individual, a batalha que a gente trava com a gente mesmo o tempo inteiro nessa angústia de pertencer e ao mesmo tempo de ser, né? Porque a gente quer pertencer ao ambiente, quer pertencer às outras pessoas, aos grupos, a tudo que está acontecendo, e ao mesmo tempo a gente tem essa dificuldade em ser quem a gente gostaria de ser e não o que as pessoas esperam que a gente seja. E aí fica essas duas coisas pesando dentre tudo que está acontecendo na vida. Então, assim, profissionalmente, eu quero ser isso aqui, eu sei que eu sou capaz de fazer isso aqui, mas aí a gente fica com medo do que os outros vão pensar do que a gente faz. E a gente se acha menor por causa daquilo. Acho que talvez o trabalho não seja bom o suficiente, vão me descobrir a qualquer momento, e aí entra a síndrome do impostor, tipo, a qualquer momento vão descobrir que isso aqui que eu faço é uma grande farsa. É muito doido, a gente quer os aplausos, mas tem medo do palco. Exatamente. É muito doido. Quando não faz sentido, né? Você pode simplesmente fazer sem pensar... Acho que o principal é fazer sem pensar no aplauso. Porque ele vem. Às vezes não como a gente espera, mas vem. E se não vier, a gente tem a possibilidade de mudar, de direcionar, mas assim, pensando que o principal tem que ser a gente conseguir fazer aquilo que nos é... A gente tem que entender que a gente não tem domínio das percepções dos outros. A gente encana muito nesse medo do que, o que vão pensar de mim, que imagem eu vou transmitir. Independente do que eu estiver fazendo, ainda que eu tenha domínio pleno, que eu esteja super bem, autoestima no caralho, desempenhando tudo, eu não tenho controle nenhum do que as pessoas vão pensar de mim. Eventualmente, alguém não vai gostar. E isso não pode virar um cavalo de batalha. Como vira, como se um monte de elogios não valessem de nada, porque basta um feedback negativo que parece que ele é extremamente maior do que todas essas coisas que deram certo aqui. E por isso é tão importante a gente ter noção de quem a gente é. Porque aí uma crítica não vai abalar aquilo que a gente... Obviamente que também tem que ter equilíbrio, porque se a gente tem muita certeza do que a gente acaba se fechando para críticas construtivas, para coisas que realmente podem ser importantes pra gente. Às vezes a gente tá errando, às vezes a gente precisa mudar algum comportamento. A gente fecha portas também, né? Sim. Mas a gente não pode estar aberto no sentido de, falem tudo aí, a gente absorve tudo. A gente não pode ser uma esponja que absorve tudo que as pessoas mandam pra gente, sabe? A gente tem que saber filtrar. É o famoso não confie no comentário construtivo de quem nunca construiu nada. Essa é a frase do mês, assim, da vida. Porque é isso, assim, as pessoas... E elas gostam de dar conselhos. Exatamente. Cada dia mais as pessoas se sentem à vontade para falar da vida da outra, falar do trabalho da outra, para falar de coisas que elas não têm a menor ideia de como funcionam, como se elas fossem especialistas e como se elas tivessem o direito de decidir uma coisa ou outra. O que é muito foda. Assim, eu tô falando isso... Eu trabalho com a minha imagem... E eu tenho amigos que trabalham com a imagem, que tem uma visibilidade muito grande, e eu vejo isso acontecendo. Mas isso acontece não só nessa escala gigante. Eu acho que, assim,
nessa escala gigante, a gente vê o quão bizarro é uma pessoa que não tem nada a ver com a sua vida falando o que você deve ou não deve fazer, como você deve ou não deve lidar com os seus problemas. Mas isso acontece todos os dias na vida de todo mundo, seja numa empresa, sabe? Naquela cultura de trabalho, que as pessoas estão lá Mas você já se pegaram numa situação em que você só percebe depois que já te afetou? Que você tá assim, sei lá, você ouve esse conselho, você ouve esse comentário, daqui a pouco você tá no meio de um processo de mudança em função disso. Você fala, gente, mas como é que essa pessoa sabe disso? Não tem a menor possibilidade dela estar falando a verdade, porque ela não sabe nada da minha vida. Por que eu tô noiado? Por que isso me afetou tanto, entendeu? Eu acho que essas pessoas, elas jogam dessa forma e elas não percebem que ecoa muita coisa dentro da gente que já tá lá. Tá só esperando uma fresta. E essas pessoas, elas são a fresta, né? Eu acho que as pessoas, e isso me inclui, tá? Quando a gente fala as pessoas, a gente tá falando da gente também. Gostam muito de projetar no outro. Então, assim, alguém tá com algum problema de saúde. Fala assim, ai, putz, eu tô com um problema assim, já fiz de tudo, não resolveu. Aí a pessoa vem com a solução mais óbvia do mundo pra você. Fala assim, faz isso. Amiga, se eu não tiver... Você acha que eu não fiz isso? Eu pareço burra. Tipo, a pessoa só quer ajudar, mas ao mesmo tempo não é, que ela tá projetando a visão dela. Talvez com ela nem funcione isso, mas ela tá te mandando fazer. Por quê? Porque é mais fácil resolver o problema do outro do que o nosso. É muito mais simples o problema do outro. Afinal, você não tá sentindo diretamente em você o que o outro tá sentindo quando ele tá passando por aquele problema. E é uma coisa que eu acredito, mesmo que a gente tente ser muito empático, não se resolve. Só assim, até a empatia às vezes é um pouco prejudicial, porque a gente quer resolver o problema do outro, quer dar conselho, quando na verdade não nos cabe. A gente não tem noção do tamanho, da proporção que aquilo tem dentro da vida de alguém. Esse negócio, as pessoas elas acabam sem querer ou não, né? Sendo régua. E são pessoas que se frustram muito. Eu já falei isso aqui também. Todo mundo que vive querendo ser régua para os outros se decepciona muito com as pessoas, porque ninguém é igual a ninguém. Não adianta, você não vai querer ser régua. Por que fulano não agiu como eu acho? Não sei. Porque fulano é diferente, entendeu? Beleza, vocês podem ter valores em comum. Eu acho isso importantíssimo para qualquer tipo de relação que você construa. Valores em comum, convicções em comum. Mas em comum, não as mesmas. Elas não partem do mesmo pressuposto, elas não partem da mesma vivência, elas não partem da mesma trajetória. E a gente conflita muito eu tenho muito conflito com gente assim, porque eu tento explicar. Eu falei, olha, eu tô fazendo de outro jeito, mas não significa que você tá errado. Significa que é o meu jeito de fazer. É o meu tempo. Eu tava vendo um Ilha de Barbados antigo e não sei se foi o Cauê Moura ou se foi o PC, falou assim, o problema das pessoas é que elas acham que, das pessoas, especialmente quando elas estão numa vibe mais egoísta da vida delas, é achar que a versão delas é a versão real. É o mundo, né? Tipo assim, a gente não... Quando a gente não para pra empatizar, pra olhar ao redor, pra entender o que tá acontecendo, a gente foca na maneira como a gente vive as coisas, se torna a realidade, se torna o natural. E o que os outros fazem tá errado. Quando não é assim, cada um tem a sua versão e muitas vezes todas são válidas. O seu tempo, sabe? A gente tem muito isso de pautar os outros pelo nosso tempo, pelo nosso timing de reação, pelo nosso timing de sentir. E de repente, se o outro não enquadra, a gente automaticamente pensa que a pessoa tá errada. Não, ela não tá, o funcionamento é diferente. E a gente sabota relações o tempo inteiro em função disso, porque nessa ansiedade de ter certeza, nessa ansiedade de fazer as coisas caberem como se fosse pecinha de Lego, a gente não percebe que não. As pessoas elas só são diferentes. E o grande desafio é encontrar um diálogo dentro dessas diferenças. E aí que você começa a construir um relacionamento de fato. Porque até então você estava numa relação platônica. Se você já está criando um personagem daquela pessoa, você já começou errado. Você já auto-sabotou o relacionamento antes de começar. O Fernando falou, vocês começaram essa coisa, eu pensei, tem muita gente, por exemplo, que vive um relacionamento e gosta muito daquilo que aconteceu naquele relacionamento. Tipo, relacionamentos acabam. Mas aí a pessoa viveu um relacionamento que estava completamente dentro do que ela imagina que é o relacionamento perfeito, o relacionamento ideal. E aí ela vai para outro relacionamento e ela quer fazer com que aconteça da mesma forma. E às vezes ela tá num relacionamento incrível, que não tem, tipo, não haveria do que reclamar, mas pra ela não é bom porque não tá no molde do que era o anterior. Ela só tem aquela perspectiva de relacionamento. Sim, ela precisa que funcione da maneira como funcionava
antes. Então, assim, é muito como a nossa cabeça fode a nossa E vida, são as entendeu? pessoas que vêm desabafar com a gente ou vêm conversar, que a gente percebe que essa pessoa tá passando a mesma história com uma nona pessoa diferente. E ela vive as mesmas histórias, os mesmos conflitos, exatamente da mesma forma, no mesmo molde, e perigo, às vezes, das pessoas serem até parecidas. Sim. Entendeu? Fisicamente, a pessoa ela tá tão viciada nesse ciclo que ela criou. Nossa, isso eu acho muito estranho e é uma coisa geracional. Eu acho que tem muita gente da nossa que tem essa mania de, tipo, meu Deus, parece que encontrou a forma e ficou mandando fazer. Só sai com pessoas iguais, do mesmo tipo, do mesmo lugar. Mas você sabe que tem gente que, assim, por exemplo, não consegue superar de fato um relacionamento. Então ela começa a buscar esse relacionamento em outros. Em tudo que ela vive, ela tá só tentando reviver o que ela passou ali. Ela não conseguiu, só que o que acontece? Onde que ela se sabota? Ela não percebe que ela ainda tá... Ela não conseguiu entrar no processo de perdão, de superação dessa história que passou. Isso é tão doido que tem gente que fica, sei lá, tô superando o meu ex. Vai ver o atual, é igualzinho fisicamente. É disso que eu tô falando. É doidaço isso. Porque, assim, a pessoa procurar a mesma relação em outra, que também é a mesma coisa que você tá falando, mas um pouco diferente, eu acho. Porque, sei lá, mesmo que você nunca tenha tido uma relação, você pode se sabotar dessa maneira, porque você criou na sua cabeça, construiu ao longo da sua vida uma ideia de relação, e aí você acaba, tipo, ou você entra numa relação aberta pra aprender como é que funciona e entender, ou você entra numa relação tentando fazer com que ela seja aquilo que você sempre esperou. Aí tem essa diferença. Quando você tenta fazer com que seja aquilo que você sempre esperou, a chance de você se frustrar é enorme, de você sabotar o negócio porque não tá dentro de um molde que nem existe, né? Mas essa coisa de encontrar alguém e ficar procurando pessoas, mesmo que inconscientemente, porque eu acho que deve ser muita doença procurar conscientemente. Eu acho mais é inconsciente acho isso. Que é bem inconsciente. Mas, assim, inconscientemente procurar pessoas que tenham fisicamente a mesma aparência é muito assustador. Tipo, pessoas que... É óbvio que a gente tem gostos e que A gente algumas não tá coisas... falando do arquétipo físico. É. Né? Algumas coisas são parecidas mesmo. Se você olhar, tipo, os caras que eu fiquei e meninas também são completamente diferentes entre si, mas se você olhar, tem muitos pontos. É que é aí de onde define a sua... Ai, como é que eu posso dizer? É gosto. É o gosto, né? Eu queria ter uma palavra mais científica pra expressar isso, mas Não, é gosto. Não, a gente tá falando de gente, Mas, por exemplo. tipo, que você olha, que você Você vê o confunde. outro, À primeira vista você confunde. Você confunde. Cara, qual que foi? Tinha uma colega de uma das minhas ex que ela era assim. E aí ela... Que, tipo, ficava com uns rapazes X e depois... E aí, tanto que minha ex brigou com ela em função desse tipo de coisa. Que ela tinha terminado com o ex dela... E aí foi ver, tipo assim, um mês depois, ela tava pegando um outro moleque que tinha as mesmas características do cara. Tipo, eles tocavam o mesmo instrumento, eles tinham, sei lá, o mesmo tipo físico. E, tipo assim, só trocava o nome. Quer dizer, lógico que deveriam ter algumas diferenças ali. Mas, tipo, ela chegava pra mim, olha, Vitor, olha o que a fulana tá fazendo. Ela terminou com o ciclano semana passada. E olha, ela tá pegando um moleque que é igualzinho ele. Mas é isso que a gente tá falando, assim, da forma, do molde. Sim. A pessoa, ela entrou num ciclo vicioso de formato de relacionamento e ela não percebe que existe coisas além daquilo, porque na cabeça dela aquilo é o safe. Aquilo é o seguro. Isso aí me lembra Charlie Brown Jr. E é muito doido, porque ela fica vivendo as mesmas histórias com pessoas diferentes. Não... É isso que eu ia falar. Às vezes a gente não procura a mesma aparência inconscientemente, mas acaba procurando a mesma personalidade. É... Porque eu percebo na minha vida, assim, não que eu tenha me relacionado, mas eu me apaixonei. Tive uma fase da minha vida em que eu me apaixonava por pessoas que pareciam exatamente a mesma se você olhar a personalidade delas. Era o cara misteriosão, tipo, meio nem aí, mas que escreve, sabe? E que paga que não tá nem aí pra você, mas na real tá te dando super mole. Tipo Sasuke. Meu Deus. Ah, eu não sei, não consigo relacionar personagens de anime à minha vida. Te falar que tem uma seara de galera que faz isso com a frequência. Não, parabéns, eu relaciono com um personagem. Eu não dou de série parabéns, não. Não vou criticar, não Não vou critico, julgar. porque eu também me relaciono eu com um personagem de série, com um personagem de... Mas assim, é tipo isso, assim, personagem de série, sei lá, pega um Californication da vida, um Hank Moody. Gente, eu sei, mas eu era adolescente, tá? Não me julga. mas é tipo isso, sabe? O cara que, tipo, parece que não se importa nem um pouco, mas fica mais que apaixonadão, intenso, e, tipo, velho, que bosta, sabe? Porque em algum momento da minha infância e adolescência ali eu defini que, oh, meu Deus, isso é incrível.
E eu comecei a ficar procurando, tipo, aquilo. Acho que o ideal é a gente procurar pessoas que são compatíveis com a gente, não procurar um arquétipo pra se encaixar na nossa fantasia. A gente já falou disso também, é que essas coisas elas acabam ficando muito interligadas. O jeito que você sabota isso é como você lida com a sua expectativa. Porque você constrói esse oceano de expectativas antes e a pessoa, ela tem que... Na sua cabeça, ela tá se moldando naquilo, né? E, de repente, ela não atende, porque a culpa não é dela. Ela nem sabe o que você tá esperando. Quantos relacionamentos em que uma pessoa desconhece completamente a pessoa com quem ela tá envolvida porque ela criou uma personagem e encaixou essa pessoa na cabeça dela como a personagem dela e não se permitiu conhecer a pessoa. São casamentos que, depois de 20 anos, as pessoas começam a perceber com quem elas são de verdade, que são histórias. Casamentos de 20 anos, tem gente que casa com a pessoa que ela montou na cabeça dela. Porque passou o namoro inteiro assim, entendeu? E essa é a pessoa com quem, de repente virou um casamento, virou alguma coisa mais séria, triggerou alguma coisa em que você, de repente, acorda, quem é essa pessoa do meu lado? Gente, então, ó, essa coisa de querer ter o controle de tudo é uma puta autossabotagem, não importa a área da vida em que você esteja. É muito importante, inclusive, para combater a autossabotagem, você ter objetivos, você ter foco, você saber o que você quer e você ir atrás. Mas é muito perigoso você determinar como as coisas têm que funcionar, né? Porque a gente não tem esse controle e o medo de que as coisas saiam do controle é que faz a gente agir de forma impensada ou não agir e acabar atrapalhando a nossa própria vida. E a gente também tem que cultivar ter um comportamento de, eventualmente, você encarar algum medo seu. Se você não tem essa de, eu tenho medo daquilo, eu nunca vou. Sei lá, eu nunca vou andar de montanha-russa e foda-se. Eu nunca vou tomar vacina, foda-se. Ou até antes, perceber se é um medo. Sim. Porque a gente se convence de 1000 formas para não dizer eu tenho medo disso. Então, assim, às vezes a gente se convence de que a gente não gosta de algumas coisas sem nunca ter provado. Sem nunca ter vivido. Cara, você acha que você acredita que eu acho que esse negócio tipo de vacina, de falar que vacina dá autismo, etc, a galera que não vacina, é porque tinha um medo do caralho de tomar vacina e eles inventaram essa desculpa pra não tomar. Cara, mas essa é a história da humanidade com todo que é tipo de avanço tecnológico. A primeira reação é ter medo de que aquilo vai destruir o mundo. Quando vem a internet, sério, busca as notícias que saíram quando apareceram os primeiros sinais de internet no mundo. As pessoas ficam apavoradas. O ser humano, ele tem muito medo. A gente tem esse medo da morte, esse medo do amanhã, esse medo de tudo. A questão que eu acho com autossabotagem é que a gente tem que entender que esses conceitos de segurança e de certeza e de controle, eles são, além de imaginários, eles não são materiais. A gente não tem certeza, a gente não tem controle, a gente não existe como ter essa segurança. É assustador pensar assim, mas é a vida. A gente não sabe se a gente vai acordar, então como é que você tem que viver de alguma forma? E a ansiedade, ela mora aí, porque por medo de arriscar, por medo de viver, a gente vai se fechando. Porque aqui eu tenho certeza, aqui eu tenho controle. Disso aqui eu sei o que vai acontecer. Não existe isso. E aí a gente pensa assim, a gente precisa ficar insistindo em algo que não tá fazendo bem? Não. Porque senão a gente tá sabotando. Se a gente ficar criando justificativas para as coisas que a gente sabe que já não funcionam, só para não ter que mudar, para não ter que lidar com as consequências disso, a gente tá sabotando. Mas a gente também não pode ficar começando 1 milhão de coisas e não terminar nada nunca. Sabe? Porque, não vai dar certo mesmo. A gente tem uma grande tendência a isso. Ver que a coisa não tá saindo exatamente como a gente gostaria e esquecer que as coisas levam tempo. E é preciso paciência, resiliência, como a gente falou na semana passada. Né? Resiliência, paciência, serenidade. Porque as coisas não têm o mesmo ritmo que a nossa cabeça. Então a gente vai ter várias coisas, várias ideias, vários sonhos. E eles podem se realizar, sim. Mas eles não necessariamente vão se realizar no tempo que a gente espera. Né? A gente começa um empreendimento, a gente sabe que vai demorar para começar a render. Não adianta achar que vou virar empresária hoje, amanhã já tô com margem de lucro. Não, você vai investir grana, vai investir tempo, vai investir um monte de coisa e aí vai demorar para começar a ter um retorno de fato. Isso é apenas um exemplo prático.
mas em várias outras coisas. Por exemplo, eu quero ser alguma coisa, escolhe uma profissão. Você primeiro vai gastar os anos estudando para depois poder executar, né? E aí, executando um pouco a gente começa ganhando pouco no trabalho. E aí começa a receber reconhecimento, ser valorizado e vai aumentando. Isso é uma coisa que teoricamente é básica, né? Que deveria ser simples para as pessoas entenderem. Mas a gente tem uma geração muito ansiosa, muito merecedora, né? Meritocracia. A gente tem uma coisa muito de, eu mereço isso. Eu sou bom demais, eu não posso passar. Eu tava vendo Sintonia, que eu já indiquei pra vocês na semana passada, então vocês vejam. E aí tem um momento lá que o JP... Não, JP é o nome do ator. Peraí que eu vou lembrar o nome dele na série. Como que chama a cara que toca funk? Funkeiro. O MC Doni, ele tem uma oportunidade lá de a Dondoca, que é uma MC famosa, gravar a música dele e dar o crédito pra ele só da música. E ele fala, não, mas eu não quero aparecer só como personagem no clipe dela. Fui eu que escrevi. Crédito de música não é nada. E aí o amigo dele olha pra ele e dá um choque de realidade. Fala, amigo, você não é ninguém. Né? Sabe? Eu sei que você escreve suas músicas, que você quer ter fama e tal. Mas as pessoas começam de algum lugar. Você não pode chegar querendo achar que você já é o... Roma não foi construída da noite pro dia. E eu percebo que isso é uma ansiedade que a maioria das pessoas da nossa geração tem, assim. De achar que, o que eu tô fazendo aqui, eu quero ser... Já quer chegar sendo próprio pra Coca-Cola. A nossa geração é de pessoas que ficam dizendo o tempo inteiro, se eu ganhasse na loteria, você pergunta, mas você joga? Não. Não. É meio difícil. Eu queria jogar na loteria. Mas eu queria ganhar. A gente tem que jogar pelo menos, né? Mas ficar perdendo também é tão triste. Mas... Meu pai já ganhou várias vezes essas... Quer dizer, meu pai já ganhou... Não, né? Tipo assim, 3 números, sabe? Aí você ganha, tipo... R$8, né? Minha mãe também me ganhou. R$800 foi o máximo, assim, acho que. Minha mãe nunca passou de 16, tadinha. Não, eu jogo também, mas não ganhei nem os 16. Mas, tipo assim, já pensou? Que sonho, né? Que sonho. Não ia estar aqui gravando podcast, isso é uma certeza. Eu não ia estar... Vocês não iam saber onde eu tava. A gente ia estar gravando podcast, sim, só que, sei lá, em Samoa. Né? Não. Dentro do jatinho. Então, Enfim, aí a gente falou sobre isso, né? Pensando aqui. Corta essa parte, por favor, que eu odeio quando eu fico... Já deu 1h10 quase. Tá, já vou mandar pra... Sabe o que é uma situação de autossabotagem? Lembra da morte do Danzo no Naruto? Sei. Ele tem um flashback do caralho que o Tobirama tá lá elencando como é que eles vão sair da situação. E ele fica falando, eu vou me oferecer. Aí o Hiruzen vai lá e se oferece primeiro, porque ele tava com um cagaço dele se oferecer e ele ser um merda. E ele nunca supera essa história, né? Porque o primeiro flashback que ele vai reto nisso. Porque ele tava procrastinando. Então, assim, justamente, ele tava num cagaço, eles estavam numa situação era uma missão, tava dando uma merda, e ele fica falando, eu tenho que me oferecer, porque eu tenho reconhecimento tal, mas eu tô com medo. Aí ele começa a ter uma noia ali, e no meio dessa noia o outro vai e fala, eu vou. E aí ele fica mais mal ainda, assim, de que ele fala, além de estar com medo, outra pessoa se voluntariou pra uma coisa que eu devia estar... Que talvez o cara nem é tão capaz quanto eu. Eu sou um merda. Mas isso é uma coisa que eu falo ultimamente pra mim mesma muito, assim. O que adianta a pessoa não ser tão, aí entre aspas, né, tão capaz quanto eu, porque isso é um julgamento extremamente subjetivo, mas assim, o que adianta a pessoa não ser tão capaz como eu, ou não ser tão qualificada para aquilo que ela tá fazendo? O que adianta eu ser mais qualificada que alguém, ou eu ter mais experiência, se no fim eu tô aqui me segurando e a pessoa tá metendo a cara lá e fazendo? É isso. Acho que eu até falei isso na semana passada, mas eu pedi pra cortar porque foi num contexto bizarro, mas basicamente é assim. Vou tentar explicar sem expor pessoas. Deixa eu pensar aqui. Aquela pessoa que você vê nas redes sociais e que você acha brega porque tá postando uma poesia que você acha que é clichê, ou porque tá cantando e canta mal, ou porque tá dançando e não dança tão bem assim, aquela pessoa tem muito mais valor do que alguém que faz um trabalho legal e que não tem coragem de publicar. Tem medo do que as pessoas vão ver. Porque o meu trabalho não existe se as pessoas não estão vendo. Entendeu? Eu não vou conseguir crescer se eu não der as caras. Eu acho que de uns tempos pra cá eu fiquei mais
digamos, manso com biscoito na internet. Com gente querendo biscoito. Porque... Eu tenho meus Não, é porque assim, critérios. então, eu começo a designar o biscoito válido e o biscoito por biscoitar. É o que eu digo. Tem que ter hombridade e honradez até pra biscoitar. Então, é porque eu parei e penso, se é um biscoito, sei lá, a pessoa tirou alguma coisa, tipo, enaltecendo-se mesmo, sei lá, com relação ao trabalho, a pessoa fez um feito, pô, legal. Mas é tipo, ou é aquela pessoa que, o caso que eu já não aprovo, que é a pessoa que tira só pra, tipo, exatamente chamar atenção e falando que, tipo, tô feia, tá ligado? Tipo, sei lá, tô feia aqui. E aí... Ela tá jogando ela tá fazendo um mind game ali pra receber elogios. Pra receber aquela massagem no ego. Que ela sabe que são verdadeiras, né? Então não é uma insegurança, né? Tipo, a pessoa sabe que é bonita, a pessoa sabe que é talentosa, etc. Mas eu não tô falando de biscoito. Tô falando de, tipo, a pessoa investir na carreira dela. No Sabe aquela sentido de, tipo pessoa assim, que- quero ser cantor? Isso. Vou postar vídeo cantando, vou estudar o canto e vou mostrar o que eu tô fazendo, sim. Porque não adianta a gente querer, quero ser escritora e só sentir seguro pra postar quando você achar que a obra tá perfeita. A obra perfeita tá pronta. Porque não vai existir obra perfeita. A gente nunca vai achar que é bom o suficiente. Ou achar, no caso da publicação, que a gente só tem essa segurança se a editora vier aqui pegar e dizer. Mas o escritor foi um exemplo, mas o cantor também. Então, assim, tem eu que só levar, vou entendeu? me mostrar cantando no dia que, sei lá, entrar no The Voice, ganhar o The Voice. Que exemplo bosta, mas é que é só, enfim. Não, eu acho justo, porque, tipo, a pessoa pode estar registrando esse processo dela. A Meryl Streep fez um filme agora de uma cantora de ópera que ela era muito ruim, mas ela gostava tanto de cantar e ela estava num processo de doença e o marido assim, moveu mundos e fundos para colocá-la lá num palco e cantar as áreas dela. Era muito ruim, ela ficou conhecida por ser muito ruim. Só que as pessoas achavam tão voluntarioso o fato dela estar lá que as pessoas começaram não só a achar engraçado, começaram a achar o máximo o fato dela cagar pro fato daquilo ser péssimo. E as pessoas começaram a adorar. Então ela evoluiu de um processo de... Eu preciso lembrar o nome dela. A gente precisa acreditar no nosso trabalho. É o caso do Bon Jovi, que eu já cheguei a citar ele no começo da carreira. Mano, todo mundo do mercado de música era uma puta chacota com ele, porque falava que ele tinha voz de marreco. Pô, hoje em dia, todo mundo bate palma pra ele e fala que o maluco é foda pra caralho. O Bon Jovi é uma fábrica de hit inacreditável. Sim. Então, são pessoas que acreditaram e correram atrás muito. A gente acha que a fama... nossa... Quantas vezes eu já não ouvi falar assim, nossa, estourou do nada, né, menina? Do nada pra você, que não tá vendo todo o processo que essa pessoa correu. Eu sempre bato na tecla do Whindersson. E no tanto de vídeo que ele fez sozinho lá, que ninguém via, e de repente agora ele posta um negócio e no mesmo dia tem, tipo, 20 milhões de views, sabe? Uhum. Não foi do nada, foi uma coisa construída. Pra quem tá em casa sentado, o primeiro contato que tem com ele é, sei lá, no Altas Horas... nossa, o menino estourou. Você não tem ideia. Estourou. Um gênio, né? Nasceu e explodiu. Sim. Só que não, tem todo um percurso em que a pessoa tava lá publicando vídeo, não tava tendo retorno. E as piadas não estavam fazendo sentido. Felipe Neto, que todo mundo ama odiar. A história dele é, tipo assim, criando 10 canais até o Não Faz Sentido bombar. E aí, quando Não Faz Sentido bombou, funcionou por um tempo. E aí morreu. E ele foi lá e falou assim, não, peraí, não quero morrer. Foi procurar referência e se reinventar e criou todo uma nova persona. E hoje tá, tipo, gigante, um dos maiores do mundo, porque ele correu atrás daquilo, sabe? Só deixando o nome da mulher, pra quem quiser pesquisar, é Florence Foster Jenkins. Tipo, é uma história de verdade, tipo, eu achei muito foda. Então é isso, gente, corram atrás. Então é isso, gente. Corram atrás, botem a cara a tapa. Porque a gente precisa arriscar. Precisa parar de ter medo. E essa mensagem que eu tô mandando não é só pra vocês, não. É pra mim também. Eu sou a rainha da autossabotagem, tá? Mas a gente precisa, porque as coisas vêm quando a gente começa a se mostrar, a se acreditar naquilo que a gente faz. E às vezes começa a mostrar sem acreditar, porque aí você vai acreditando no processo. Sabia? Tem muito disso também. Muitas vezes a gente não acredita muito, mas aí vai colocando lá, vai jogando, vai fazendo funcionar e as pessoas validando, a gente acaba tendo mais confiança. Se você precisa da validação externa, a validação externa só vai vir quando você fizer as coisas, tá? Não vai vir porque a pessoa não tem como adivinhar o que você é capaz de fazer. E é isso. Vamos para as indicações? Vamos. Posso começar? Pode. Eu acho que tem um filme muito bom que faz uma alusão à autossabotagem e também à depressão, que é um filme de terror, é um suspense, que chama O Babadook.
Amo. Que dialoga muito sobre a ideia do monstro existir na nossa cabeça, de como nós criamos, assim, como tudo é monstruoso ao redor, mas se o monstro, na real, ele não tá imerso em problemas como autossabotagem, como depressão. Então, assim, é uma figura muito, muito interessante que o filme faz para dialogar com essas questões. Eu acho legal do caralho, então assistam, tá no Netflix. Tem também a contrapartida de ser um bom terror, então ele dá um cagacinho, mas vale a pena, é bacana. E tem outro também, posso só sugerir mais um sobre o tema? Pode tudo. Sobre essa questão de viver outra realidade. É um suspense também, chama A Vila. É um filme bem antigo. De como as pessoas... De 2002. É um filme fantástico. Eu lembro. É um filme fantástico. De como as pessoas elas conseguem recriar a vida por não conseguir superar um trauma. Não por superação, mas como... Enfim, assistam, porque é outra alegoria fodida, é um plot twist do caralho. É um senhor filme. Eu não tenho indicações essa semana, gente. Desculpa. Estamos chocados, real. Eu não tenho. Eu fiz poucas coisas. A única coisa que eu fiz que eu ia recomendar era, tipo, sei lá, me adiciona aí na Xbox Live aí pra jogar Monster Hunter comigo, que eu tô jogando sozinho. E o jogo precisa de mais gente pra eu caçar os dinossaurinhos lá. Por favor, me ajudem. Essa é a minha indicação. Joguem comigo, por favor. Eu acho que eu também não tenho indicação, eu tô pensando aqui, porque essa semana eu só chorei, assisti Glee e trabalhei. Às vezes tudo junto ao mesmo tempo. Sugere um episódio do Glee. Não vou sugerir um episódio em si, mas vou sugerir Glee. Se você não viu, se você já viu e gostou, assiste. Pra mim, eu já falei sobre esse conceito que eu tenho na minha vida de série de conforto, que é quando eu tô num momento muito ruim da vida, eu pego aquela coisa que me bota pra cima ou que me faz canalizar a emoção em outro lugar. Não, isso não é autossabotagem, eu tenho certeza, porque me faz bem, tá? E Glee é essa série pra mim que é um conforto, tipo, é um abracinho, eu me sinto parte ali daquela... E é engraçado porque é super infantil, né? Super jovenzinho, mas conversa com várias emoções, tem várias mensagens ali meio que... Eu ia falar escondidas, mas ele é bem escancarado, na real. E eu gosto muito das criações do Ryan Murphy, cara. Que cabeça desse cara, né? Porque o cara que fez Glee American Horror Story saíram da cabeça desse cara. E Scream Queens, que era tipo... O que era Scream Queens? A fusão dos dois. O que era Scream Queens? Vamos conversar, né? E inclusive eu tava assistindo Glee essa semana e eu percebi que o Roberto Aguirre Sacasa, que é o cara que escreve a Sabrina nova e o Riverdale... Ele era produtor de Glee. Então já vemos aí de onde vem aquelas coisas teen nada a ver que tem Riverdale e Sabrina. Você falou assim de recomendar um episódio. Então eu vou não tem muito a ver com o tema, mas eu vou recomendar o 4º episódio da 3ª temporada da The Handmaid's Tale. Que eu não sei se vocês estão assistindo, mas eu acho que foi o episódio que mais me emocionou na série inteira. Todo. Tipo assim, eu realmente chegou a escorrer uma lágrima no meu olho assistindo aquele episódio. Porque... tem uma mensagem muito clara naquele episódio falando assim: você não combate maldade com maldade. Você só consegue combater a maldade você sendo bom. E se você assistir esse episódio, você vai ver o que acontece, porque eu não posso dar spoiler. Mas tem um ápice tipo, que é muita maldade que tá acontecendo naquela situação e a June, né, que é a protagonista, ela intervém realmente dando a cara a tapa dela de uma forma, tipo, bondosa. Sabe quem brinca tipo, com desconcerta a situação inteira. O Rob Zombie, no Rejeitados pelo Diabo, ele brinca muito com esse sentimento que a gente tem, porque é um filme é um filme de terror, né, naturalmente, Rob Zombie, e ele... de uma família, assim, de psicopatas. Eles ficam o filme inteiro fazendo as barbaridades e você fica se sentindo mal, não sei o quê, porque é terrível o que eles estão fazendo. E em algum momento no final do filme, eles são capturados pelo policial e o policial começa a torturá-los. Uhum. E qual que é a brincadeira do Rob Zombie? As pessoas, elas comemoram que isso acontece. Falei, gente, vocês têm que decidir se vocês condenam ou não esse tipo de postura, porque o policial tá fazendo com eles, por mais que seja família de psicopatas, é a mesma coisa que eles estavam fazendo com outras pessoas pela rua, sabe? Uhum. Bom. E tem a nova temporada de Mindhunter. Fica a dica aí. Saiu, né? Saiu. É muito bom Mindhunter. Eu tenho que assistir. Gente, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Obrigada pela paciência.
Mandem mensagens pra gente contando seus dilemas. Semana que vem já é semana de abraço coletivo, tá? Tá. Tá ok. E precisamos da sua mensagem para que ela seja efetivamente feliz. Ou triste, porém engraçada. E pode escrever bastante, a gente não tem medo de textão, não. Nem precisa falar alerta textão, que a gente já sabe que é textão. A gente vê pela quantidade de folha. É isso, obrigada. Eu sou a Ariane Love Maltini. Eu sou Vitor Trindade, @Vitru, _uf. Uf. WOOFH. Eu sou o Francisco Junqueira, @callofjunqueira. Meu nome não é Calo. E nós Estamos Exaustos no Instagram, ExaustosPod no Twitter e Facebook. Temos uma newsletter, é só entrar no nosso Instagram, no linkzinho lá. Ou vocês podem entrar em exaustos.com. Lá tem link para todos os nossos episódios, tem link para todas as nossas redes. Vocês encontram a gente lá. É isso. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Espero vocês semana que vem. Tchau!